A Edilene perguntou se a paciente idosa, diabética, hipertensa, com glaucoma, faz uso de losartana, hidroclorotiazida, espironolactona, metformina e timolol. Uau! E qual a indicação dos 2 diuréticos? Então, Edilene, lembre o seguinte, querida, quando a gente usa, deixa eu olhar agora para vocês aqui, deixa eu olhar a carinha de vocês, todo mundo. Quando a gente está falando de diuréticos e coloca todo mundo no mesmo bloco, hidroclorotiazida é um diurético que atua no túbulo distal. A espironolactona, ela atua no tubo coletor, com funções distintas. Enquanto a hidroclorotiazida inibe a reabsorção de sódio e cloreto, e tendo, portanto, uma contribuição importante na triurética, a função da espironolactona não é um aumento expressivo de perda de sódio. A preocupação maior dela é antagonizar os efeitos da aldosterona. Então, quando a gente fala assim com a boca cheia de que hidroclorotiazida causa perda de potássio, deixa eu ouvir vocês. Alguém pode se manifestar aí, por favor? Pode abrir o microfone. Por que que os diuréticos fazem cair potássio? Com a relação da entrada de sódio e saída de potássio, e aí o diurético favorece essa excreção? Então, amigo Damião, como isso é no túbulo distal, o transportador ele é de sódio e cloreto. Não tem nada a ver com potássio. Esse que você citou se refere à furosemida. O bloqueio do transporte atrapalha a reabsorção de potássio. Aí está certo. Para o de alça, está justificado. Mas no túbulo distal isso não acontece. Então, vamos lá para o quadro. Então, ó, fazendo aqui de novo o glomérulo. Tomara que vocês cansem de ver esse meu desenho do néfron aqui. Né? Não vou nem mais falar das partes, que isso aí você já está atento. É só perguntar a Fabiana. Isso aí. Então é o seguinte, quando eu tenho o transporte de sódio, sódio e cloreto interrompido pelos tiazídicos, e aí entra aqui clortalidona, hidroclorotiazida, a gente já pode expandir isso, tá? Indapamida, olha que problema. Embora seja rimada com furosemida, indapamida atua aqui, também no túbulo distal. Então, vai aumentar a perda de sódio. Essa perda de sódio vai ajudar também na queda da pressão arterial, e isso vai gerar uma resposta compensatória rapidinha nas chamadas células justaglomerulares, que estão aqui próximas ao glomérulo e arteríola eferente. Essas células produzem renina, e aí vai ativar o processo que nós já também conversamos em outras aulas. A renina vai fomentar a produção da angiotensina 1, que vai gerar depois, através da ECA, a angiotensina 2. Qual é o nome do receptor que a angiotensina 2 liga? Atenção, qual é? Vai me ajudar para uma outra resposta. Muito bem, receptor AT1. Top, receptor AT1. E esse receptor AT1, por exemplo, estimulado lá na região cortical da suprarrenal, estimula a produção de aldosterona. Então, olha o caminho todo, hein? Aldosterona. Essa aldosterona, quando atua aqui nas células do túbulo coletor, a aldosterona vai motivar a reabsorção do sódio e, ao mesmo tempo, a aldosterona vai provocar uma maior excreção de potássio. Então, se eu pudesse responder isso em uma frase apenas, eu diria que qualquer diurético do grupo dos tiazídicos estimula a perda de potássio por uma resposta compensatória do sistema renina-angiotensina, justificado pelo hiperaldosteronismo secundário. Por que secundário? Porque é uma resposta de compensação. A aldosterona liberada permite agora, em parte, uma recaptação do sódio, mas culmina com uma perda de potássio que pode ser, para alguns pacientes,
a geradora de quadros de hipocalemia. Então, diante desse hiperaldosteronismo secundário, com perda de potássio, uma das estratégias é tratar as pessoas associadas com espironolactona. Por que a espiro? Porque ela bloqueia o receptor da aldosterona. Então, embora o paciente tenha aldosterona circulante, ele não vai ser capaz de exercer o efeito de secreção de potássio. Ou seja, ele vai ser um poupador de potássio. Então, o papel da espironolactona ele é menos expressivo para a redução da pressão arterial. Mais importante mesmo é para evitar a perda de potássio e, aí vai uma fofoca mais recente, a partir de 98, 2002, passou a ser muito falada uma ideia de que existem receptores de aldosterona no coração. E esses receptores estão envolvidos com o remodelamento cardíaco e também fibrose. Então, aqueles que são agora submetidos a um tratamento associado com espironolactona, em parte, querem se beneficiar da possível perda de potássio e, ao mesmo tempo, um efeito chamado pleiotrópico. Efeito pleiotrópico. O que é isso? Eu quero outros benefícios do fármaco em questão que extrapolem o mecanismo inicial. Efeito pleiotrópico. O objetivo principal era controlar o potássio, mas eu acabo espirrando para benefícios extra, como o ato aqui de evitar remodelamento cardíaco e quadros de fibrose. Então, não se surpreenda, viu, querida, quanto a essa associação de dois diuréticos que parece, de primeira observação, um overlap, um quadro desnecessário por serem dois diuréticos, mas eles não têm o mesmo mecanismo de ação. Posso fazer duas perguntas, professor? Vai lá. Como o senhor falou que os medicamentos que atuam no AT1 e na ECA, eles vão bloquear essas enzimas, não é isso? O AT1 ele estimula a aldosterona, não é isso? Isso. Ou eu estou enganado? Sim. Quando a gente bloqueia isso, nesse caso aí vai diminuir a excreção de potássio. Excelente, excelente. É por isso que os diuréticos, quando associados com losartan, a chance de hipocalemia é baixa. Quando associado com enalapril, também. Então, às vezes é um paciente que usa espironolactona há um bom tempo, aí vai um cardiologista, um outro clínico, introduz o losartan, não pergunta à família se ele usa outros medicamentos, aí ele vai ter chance, não é de hipocalemia mais, é de hipercalemia. Então tem que ficar atento. Se eu já tenho vias de bloqueio que antecedem, Damião, como você falou, inibidores da ECA, bloqueadores AT1, o uso da espironolactona deve ser reavaliado. Tá bom? Boa observação. Perfeito. E o outro seria, desses daí, o mais comum é o uso do hidroclorotiazida, não é isso? Sim. É o mais utilizado. Uhum. Seria ele o que causaria mais a excreção do potássio ou algum outro? Não, é pelo custo. O custo é baixo, boa aceitabilidade. A meia-vida dele é menor do que a clortalidona. E, geralmente, imagina, um paciente que começa a usar hidroclorotiazida vai ser durante meses, anos, né? E alguns não toleram o efeito diurético importante nos períodos noturnos. Então, não é à toa que a gente prescreve hidrocloro pela manhã. A fim de se observar maior efeito natriurético durante o dia, ele vai mais vezes ao banheiro durante o dia, mas à noite, né, você pode ver que quem faz associação de antihipertensivos geralmente faz enalapril com hidrocloro de manhã, à noite só enalapril. Né? Evitar o uso dos diuréticos de forma noturna, porque os microdespertares para ir ao banheiro também podem atrapalhar o ritmo circadiano. Quando nós dormimos, é natural haver um descenso noturno. O que é descenso noturno? Uma queda da resposta simpática. Isso é importante, porque a resposta simpática sendo diminuída, o controle pressórico também passa a ser mais fácil, né?
os níveis de pressão reduzem enquanto dormimos. O indivíduo que é microdespertado várias vezes para ir ao banheiro, isso também pode trazer consequências cardiovasculares, certo? Então, nem sempre a gente vai optar por um fármaco de maior meia-vida. No caso da hidrocloro, ela vem, então, ao encontro do baixo custo, tempo de meia-vida adequado, para ter o seu efeito natriurético, principalmente durante a rotina diária.